Que bom estar com vocês aqui de novo. Desta vez, nós vamos conversar um pouco sobre história. Mas, antes de mais nada, para quem está chegando agora, eu sou Armando Danite, professor e responsável pelo Canal do Conhecimento, que pretende disseminar cultura por onde passar. Por este motivo, eu peço que você se inscreva no canal, dê o seu like e compartilhe tudo que vi por aqui. E aos professores que se interessarem, aproveitem para divulgar em sala de aula tudo que acharem interessante para os seus alunos. Nós vamos então ao nosso vídeo de hoje. Roda a vinheta! Este mês, mais precisamente no dia 2 de julho, comemoramos os 201 anos da independência do Brasil na Bahia. Apesar de acharmos estranho, eu explico. A independência da Bahia, também chamada de Independência do Brasil na Bahia, foi um movimento iniciado em 19 de fevereiro de 1822 e com desfecho em 2 de julho de 1823, motivado pelo sentimento emancipador de seu povo, que terminou com a inserção da então província na unidade nacional brasileira, consolidando assim a independência do Brasil. O vídeo de número 32 trata das diversas guerras travadas pela independência do Brasil, inclusive da Bahia. Mas aqui nós vamos tratar exclusivamente do que ocorreu na Bahia e como ocorreu. Salvador aderir à Revolução Liberal do Porto de 1820. E com a convocação das Cortes Gerais em Lisboa, em janeiro de 1821, enviou deputados como Miguel Calmon Dupin e Almeida, na defesa dos interesses locais. A cidade ficou dividida em dois partidos. O liberal, unindo portugueses e brasileiros, interessados em manter a condição conquistada com a vinda da corte para o país de Reino Unido. E os lusitanos, interessados na volta ao estado de antes. Dividem-se os interesses, acirram-se os ânimos de um lado, portugueses interessados em manter a província como colônia, e do outro, brasileiros, liberais, conservadores, monarquistas e até republicanos, se unem, finalmente, no interesse comum de uma luta que já se fazia ao longo de quase um ano, e que somente se faz unificada com a própria independência do Brasil a partir de 14 de junho de 1822, quando é feita na Câmara da Vila de Santo Amaro da Purificação a proclamação que pregava a unidade nacional e reconhecia a autoridade de Dom Pedro I. Embora antecedida pela Convenção de Beberibe e pelas reações do Dia do Fico, a luta pela independência da Bahia veio antes da independência brasileira e só se concretizou quase um ano depois do 7 de setembro de 1822, ao contrário da pacífica proclamação às margens do Riacho Ipiranga, pois custaram muitas vidas e batalhas por terra e mar. Daí, emancipou-se de Portugal de tal modo que seu hino afirma ter o sol que nasceu ao 2 de julho ter brilhado mais do que o primeiro. O principal confronto se deu em 8 de novembro de 1822 e ficou conhecido como a Batalha de Pirajá. O general Pedro Labatut, mercenário francês contratado por Dom Pedro I para lutar em favor da independência do Brasil, reforçou as tropas que sitiavam a capital baiana com a Brigada do Major, depois coronel José de Barros Falcão de Lacerda, composta por 1.300 soldados de Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro, repelindo 3 ataques portugueses, ocasionando 80 mortes e cerca de 80 feridos. Em abril de 1823, chegou a Salvador a esquadra real comandada pelo almirante inglês Thomas Cochrane, bloqueando então o porto. Assim, sem abastecimento de gêneros alimentícios e impossibilitados de receber reforços,
os portugueses se retiraram na madrugada do dia 1º para o dia 2 de julho, com as riquezas que puderam levar. E aos 2 dias do mês de julho de 1823, o exército libertador entrou triunfante na cidade, já desocupada pelo inimigo. Durante o movimento, que se estendeu por 1 ano e 4 meses aproximadamente, houve cerca de 150 mortes do lado brasileiro e em campo de batalha. Este dia virou feriado no estado da Bahia, sendo comemorado todos os anos com os desfiles cívicos pelo mesmo percurso feito pelo general Labatut em 1823, em Salvador, na festa da independência da Bahia. Essa é a visão geral do ocorrido. Mas vejam os detalhes dessas lutas. Essa luta começou em 1798 com a Conjuração Baiana, podendo-se afirmar que na Bahia, mais até que em Minas Gerais, quando da Inconfidência Mineira, em 1789 estava arraigado na população o sentimento de independência em relação a Portugal. Se em Minas o conciliábulo se deu entre as famílias mais abastadas, na Bahia as pessoas humildes é quem participaram ativamente, como por exemplo, colando cartazes nas ruas e pedindo o apoio de todos. Em fevereiro de 1821, uma conspiração de cunho constitucionalista eclodiu em Salvador. Os conspiradores liberais pretendiam, em Portugal, uma constituição que limitasse o poder real. Assim, foram convencidos de que a verdadeira luta deveria ser pela manutenção do soberano no Brasil. Entre eles, o futuro Marquês de Barbacena. Então, Marechal Felisberto Caldeira Bram Pontes, que, apesar de brasileiro, comandou a reação do governo junto ao então coronel Inácio Luiz Madeira de Melo. Ocorreram lutas até a vitória dos revoltosos, sendo então aclamado pelo povo na Praça da Câmara. O governador, Conde de Palma, dirigiu-se então à Câmara Municipal e renunciou. Portugueses e brasileiros estavam agora reunidos e constituíam uma junta governativa. Mas a situação não demorou muito. Uma carta vinda das Cortes de Lisboa determinara que Dom Pedro de Alcântara deveria voltar a Portugal. Ficou claro aos brasileiros que a antiga metrópole não aceitaria a condição de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Nas tropas, unidas no sentimento constitucionalista, a cisão entre portugueses e brasileiros foi se acentuando. Ódios foram acirrados, resultando em muitos conflitos parciais e boatos, até que em 12 de julho de 1821, os portugueses fizeram-se reunir no quartel para a defesa de um possível ataque dos brasileiros. A 12 de novembro, soldados portugueses saíram pelas ruas de Salvador atacando soldados brasileiros num confronto corporal na Praça da Piedade, com mortos e feridos. A população, temerosa, iniciou uma fuga para o Recôncavo. A 31 de janeiro de 1822, uma nova junta foi eleita e em 11 de fevereiro chegou a notícia da nomeação do brigadeiro Luiz Inácio Luiz Madeira de Melo como comandante das armas da província baiana. Era o militar que apoiara o Conde da Palma. Os baianos tinham agora um comandante que já se declarara contrário aos seus ideais. De junho de 1822 a julho de 1823, a luta se prolongou entre o governo provisório da província, eleito em junho, favorável à independência, e as forças portuguesas, sob o comando do brigadeiro Madeira de Melo, concentradas então em Salvador. Na Bahia, havia 3 grupos que manteriam a luta acesa e acirrada: partidários da manutenção do regime colonial, quase que exclusivamente integrado por portugueses; constitucionalistas do Brasil,
que eram os defensores de uma Constituição para o Brasil, enquanto o Reino Unido, integrado por portugueses e brasileiros. E os republicanos, adeptos da emancipação política, com a adoção de um regime republicano, à semelhança dos Estados Unidos, integrado quase que exclusivamente por brasileiros. No comando das armas estava o brigadeiro Manuel Pedro, mas a sua destituição e a nomeação de Madeira de Melo foram um duro golpe no Partido Nacional. A posse de Madeira de Melo foi obstada pelos brasileiros sob o pretexto da ausência de pequenas formalidades. Enquanto isso, o povo passou a defender o nome de Manuel Pedro. Madeira de Melo buscou apoio junto aos comerciantes portugueses da cidade, além dos regimentos de infantaria, o 12º de Cavalaria e das unidades da Marinha Portuguesa. Por outro lado, os brasileiros da Bahia contavam com a Legião de Caçadores, o Regimento de Artilharia e o 1º Regimento de Infantaria. As tropas portuguesas estavam permanentemente de prontidão, e enquanto os marinheiros percorriam as ruas, faziam provocações. Madeira de Melo fizera constar que, ocorrendo qualquer ameaça à Constituição, agiria sem consultar a junta militar. Na madrugada do dia 19, ocorreram os primeiros tiros no Forte de São Pedro, para onde acorreram as tropas portuguesas, vindas de São Bento. Salvador transformou-se numa praça de guerra e confrontos violentos ocorreram nas Mercês, na Praça da Piedade e no Campo da Pólvora. As tropas portuguesas tomaram o quartel, onde se reunia o 1º Batalhão da Infantaria. Os marinheiros portugueses festejaram a vitória, atacando casas, pessoas e invadiram o convento da Lapa, onde haviam se refugiado alguns revoltosos, acabando por assassinar a sua abadesa, Sora Joana Angélica. Restavam tomar o Forte de São Pedro. Madeira de Melo preparou-se para bombardear a fortificação. No cerco, foram atacados nos lados do Garcia. Na noite do dia 21, os soldados do forte se retiraram através do baluarte marítimo, para evitar o derramamento de sangue. O brigadeiro Manuel Pedro foi preso e enviado a Lisboa. No poder, o Partido Português aterrorizava os brasileiros. A 2 de março de 1822, Madeira de Melo finalmente prestou juramento perante a Câmara de Vereadores. Os brasileiros que ainda permaneciam na cidade, da capital, reagiram com pedradas às ações militares de Madeira de Melo. E na procissão de São José, em 20 de março de 1822, quando os portugueses foram muito, mas muito mesmo apedrejados. A cidade de Salvador assistia então à debandada dos moradores a cada dia maior e que aumentou diante da chegada de reforços a Madeira de Melo por um navio dos que levavam tropas do Rio de Janeiro de volta a Portugal, aportando na capital, e ali deixou os seus soldados. No Recôncavo, já o clima era cada vez mais revolucionário. Começando pela Casa da Torre, em março de 1822, começaram a acolher militares brasileiros do Forte de São Pedro. Metais de várias fazendas eram derretidos e convertidos em material bélico. Os deputados da província da Bahia, nas Cortes de Lisboa, consultaram então por carta os seus distritos, indagando das municipalidades qual deveria ser a relação da Bahia com a metrópole. As vilas de Santo Amaro, Cachoeira e São Francisco do Conde, seguidas pelas demais, manifestaram-se favoráveis a que a província passasse para a regência de D. Pedro no Rio de Janeiro. Havia por trás dessas declarações uma nítida vontade de separação de Portugal. Uma escuna militar foi mandada por Madeira de Melo para Cachoeira. A 25 de junho de 1822, reuniram-se na Câmara Municipal e fizeram uma consulta ao povo. Se concordava que as proclamasse Sua Alteza Real como regente constitucional e defensor perpétuo do Brasil, da mesma forma que havia sido no Rio de Janeiro. O povo respondeu com entusiasmo que sim. Em comemoração,
teve início um desfile da cavalaria que marchou então pelas ruas da cidade. Durante o desfile, foram disparados tiros em sua direção, vindos da casa de um português e da escuna fundeada ao largo. O tiroteio seguiu por toda a noite e no dia seguinte. Outros que também participaram desde o início das lutas contra Portugal foram os irmãos Antônio Pereira Rebouças e Manuel Maurício Rebouças, pai e tio do abolicionista André Rebouças, homens negros, filhos de uma escrava liberta. Os partidários brasileiros reuniram-se então na cidade de Maragogipe, a 23 quilômetros de Cachoeira, e em novembro de 1822 decidiram que todos ficariam do lado de Dom Pedro e contra a coroa portuguesa. Dentre esses brasileiros destacavam-se Rodrigo Antônio Falcão Brandão, depois feito primeiro Barão de Belém, Maria Quitéria de Jesus. Foi solicitado ao comandante da escuna portuguesa que cessasse o ataque, obtendo como resposta uma ameaça. O povo reagiu e teve lugar o primeiro combate pela tomada da embarcação, que, cercada por terra e água, resistiu até a captura e prisão dos sobreviventes. Em 28 de junho de 1822, as vilas do Recôncavo foram aos poucos aderindo à de Cachoeira. Salvador tornou-se alvo de maiores opressões de Madeira de Melo e a fuga da população ganhou intensidade. As municipalidades se organizaram para um combate, treinando tropas e cavando trincheiras. Posições estratégicas foram tomadas nas ilhas do Recôncavo, em Pirajá e Cabrito. As hostilidades iniciaram-se e as notícias se espalharam pela província e pelo restante do país. Itaparica já aderira. Para lá, Madeira de Melo enviou uma expedição, que chegou atirando. O povo fugiu, engrossando ainda mais as tropas que se concentravam no Recôncavo. Miguel Calmon, futuro Marquês de Abrantes, foi o primeiro governador da Bahia, livre, e comandou a resistência em Cachoeira a 22 de setembro de 1822. Proclamada a independência do Brasil em 7 de setembro e outubro de 1822, chegou do Rio de Janeiro o primeiro reforço aos patriotas baianos, sob comando do francês general Pedro Labatut. Era uma tropa constituída quase toda de portugueses, já que ainda não existia um exército nacional. O seu desembarque foi impedido, indo aportar em Maceió, em Alagoas, de onde veio por terra, conseguindo arregimentar mais elementos ao fraco contingente. Labatut assumiu o comando das operações, sendo mais tarde substituído nesta função pelo general José Joaquim de Lima e Silva. A Batalha de Cabrito foi mais uma tentativa dos portugueses de romper o cerco e abrir um caminho para o norte da Bahia. A luta durou quase todo o dia, com os portugueses atacando, com auxílio de canhoneiras, e o local. Os brasileiros possuíam apenas uma oficina de guerra, mas resistiram. Entrincheirados e receberam reforços, os portugueses então se retiraram no final do dia. A Batalha de Pirajá, tendo recebido reforços, Madeira de Melo desferiu um grande golpe contra as pautas portuguesas em Pirajá, conduzindo as suas forças para as Estradas das Boiadas, hoje bairro da Liberdade. A luta foi tremenda, mas a resistência heróica. Mas após quase 5 horas de lutas, acudindo reforços chegados da cidade, e para não ver o exército bipartido, os independentes estavam a ponto de recuar e escolher a retaguarda, o melhor ponto de defesa. Já galgavam os atacantes das encostas dos montes, certos de vencer o inimigo, quando ouviram um toque sinistro de avançar a cavalaria e degolar. Era o corneteiro Luiz Lopes, a quem o major Barros Falcão dera a ordem de tocar em retirada, mas ele trocara por conta própria o toque destinado a anunciar a derrota dos irmãos de armas, pelo de um ataque inesperado, de onde veio a desordem e o pânico dos portugueses. Espantados com a presença dessa
cavalaria imaginária com que não contavam, os portugueses indecisos recuaram e, em seguida, sem perda de um momento, prevalecendo-se os brasileiros da situação, ordenaram a carga de baioneta. Depois desse desastre e do último malogro da ação sobre Itaparica, o exército de Madeira ficou em total abatimento, que não pôde renovar reforços para dominar além da capital. A 4 de maio de 1823, com a Marinha Imperial liderada por Thomas Cochrane, em mar aberto perto de Salvador, Bahia, cercado, Madeira de Melo simplesmente embarcou derrotado com o que lhe restava de tropas na capital. Cerca de 4.500 homens que tomaram 83 embarcações, deixando a Bahia em 2 de julho de 1823. As primeiras tropas brasileiras que entraram na capital foram as que estacionavam em Pirajá. Seguiram até São Caetano, trecho da antiga Estrada das Boiadas, depois Estrada da Liberdade. Teriam sido recebidos, segundo a tradição, por um arco do triunfo, feito em flores pelas irmãs do Convento da Soledade. Outras tropas ingressaram na cidade, saindo de Armação e dos quartéis do Campo da Pólvora, Palma, Gamboa e Forte São Pedro, e ainda a Casa da Pólvora nos Aflitos. Outros saíram de Armação e da Pituba e foram para o Carmo, ocupando o Convento do Carmo, e postos em São Bento, Piedade, Jerusalém, na época chamada de Hospício, Noviciado, atual São Joaquim e Santa Teresa. Ao todo, chegaram a Salvador no dia 2 de julho um total de 8.688 entre oficiais e soldados, sem contar as mais de 1.000 mulheres que os acompanhavam no auxílio, cozinha e socorro. É justo reconhecer que a Bahia não ficou sozinha. Valeu a solidariedade de Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte e Ceará, e dos muitos sergipanos, alagoanos, paraibanos, potiguares e cearenses, sem esquecer os fluminenses, paulistas e mineiros que participaram da guerra pela independência do Brasil na Bahia. Importante foi a participação nas lutas do elemento indígena, identificado como o verdadeiro brasileiro, o dono da terra, que somara seus esforços aos demais combatentes. A Bahia rendeu-lhe homenagens sempre ostensivas, e em 1896, um monumento erguido na capital baiana, a figura do caboclo no topo. Na cidade de Caetité, que anualmente realiza a festa de 2 de julho com grande pompa, a figura de uma cabocla surge num dos carros, matando o dragão da tirania, que representa o colonizador vencido. Somente em 2018 foi trazido a público mais uma heroína das guerras da independência. Trata-se de uma negra chamada Maria Filipa de Oliveira, nascida em Itaparica, provavelmente no dia 4 de julho de 1873. Foi marisqueira e se destacou na luta pela independência. Há uma narrativa vista como fato histórico. É uma narrativa oral. Em geral, afirma que Maria Filipa liderou um grupo de 200 mulheres para lutar contra os soldados portugueses. Com o apoio de homens da cidade, queimou inúmeras embarcações portuguesas, diminuindo o poderio colonizador no decorrer da batalha. E depois enfrentou os portugueses usando folhas de cansanção, uma folha típica da região que, em contato com a pele, dá a sensação de queimação. E toda a ação resultou em uma queda no número de soldados da tropa portuguesa. A história foi registrada pelo escritor baiano Ubaldo Osório Pimentel, avô do romancista João Ubaldo Ribeiro, e permanece ainda hoje no imaginário popular. Seu nome foi inscrito no Livro de Heróis da Pátria, em Brasília, em 27 de julho de 2023. Atualmente, a praça onde fica situado o Mercado Modelo leva o nome da personagem histórica, passando a se chamar Praça Maria Filipa, desde 12 de março de 2024. A Casa de Maria Filipa, localizada no Curuzu, bairro da Liberdade, Salvador, é um espaço de memória
que abriga o acervo doado pela pesquisadora Eni Cleide Farias como resultado dos seus 10 anos de pesquisa sobre o tema. Bem, amigos, eu encerro este vídeo na firme esperança de ter cumprido mais uma missão cultural. Se gostaram, compartilhe, faça chegar ao maior número de pessoas possíveis. Vocês manterão o canal do conhecimento vivo. Um grande abraço a todos e até mais!